Fala, irmãos, como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o jugo desigual, uma passagem que nós frequentemente ouvimos, né, quando ela é usada para falar de namoro, relacionamento, até mesmo qualquer tipo de relacionamento, né? Nós ouvimos essa fala, essa passagem, mas nem sempre é o versículo inteiro, né? Nós só ouvimos aquele conselho: não se juntem, não se coloquem em jugo desigual. Mas o que significa jugo desigual? Se colocar em jugo desigual, o que é isso? O meu alvo hoje é eu vou trazer algumas imagens para você, eu vou ensinar para vocês o que significa jugo desigual de uma forma literal, porque tem o jugo desigual de uma forma mais figurada, mas também existe o jugo desigual de uma forma literal. E no final desse vídeo eu espero que você consiga ter na sua mente, quando você vê a palavra jugo na Bíblia, que você consiga lembrar do que você tá vendo ali. Lembra que cada vídeo nós tentamos trazer algo que, quando você voltar para sua Bíblia, você vai entendê-la melhor, você vai compreendê-la melhor. Esse é o meu alvo aqui. Então vamos lá. A primeira coisa, eu vou colocar para vocês aí a passagem de 2 Coríntios, no capítulo 6, 14 a 15, onde nós temos essa passagem. Nós vamos ler ela daqui a pouco, mas a passagem é essa. Então essa passagem, né, que nós vemos até ali, podemos ver o comecinho, ó. Não vos prendais, eu tô lendo da CF, né, a ideia de prender, se atrelar. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, seriam os não crentes, os ímpios. Nós não vamos fazer uma exegese dessa passagem completa, porque não é a ideia do vídeo, tá? Então, aqui é a passagem, esse é o lugar que nós vamos partir no nosso vídeo. Agora, o que é o jugo? A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é o que significa a palavra jugo. Olha, eu vou deixar uma foto para vocês aí, para que vocês, quando verem a palavra jugo, vocês façam um lembrete, né? Vocês lembrem dessa imagem. Então, o jugo é essa canga, essa peça de madeira que era colocada aqui na cerviz, né? No pescoço dos bois. E aí aqui nós podemos aprender também outra coisa, a palavra junta de bois. Porque quando você coloca uma canga, quando você coloca um jugo ali nos dois animais, você forma uma junta de bois. O que é uma junta de bois? São dois bois juntos, ou dois animais juntos. Ali, uma junta são dois animais, é um par, né? Então, quando você vê a palavra junta na Bíblia, você lembra disso, são dois animais. Às vezes tem lá 10 juntas, e aí você faz a conta, faz o cálculo lá. Então, nós temos então a palavra jugo, que é essa peça de madeira que você coloca no pescoço, na cerviz dos animais. Aí você vai lembrar de uma coisa. Lembra quando Jesus, lá em Mateus 11, 28 ao 30, ele faz uma fala, né? E ele ensina uma passagem muito famosa lá em Mateus 11, 28, que ele usa a palavra: tomai sobre vós o meu jugo. Vou deixar a passagem para vocês aí. Tomai sobre vós o meu jugo. Naquela passagem tem um negócio muito interessante, porque Jesus fala que o jugo dele é suave. Por que Jesus fala aquilo? Ali tem várias aplicações, várias explicações, mas uma coisa muito interessante é que, para os judeus, quando nós pegamos a palavra, os judeus, né, os rabinos, eles tinham uma fala que era que, se você tomasse o jugo do reino de Deus, era tipo obedecer às leis. Era uma fala comum ali pelos rabinos, né? Tipo assim: tomem o jugo do reino de Deus, que era para você obedecer a lei, para você andar de acordo com os mandamentos de Deus. Então, quando Jesus diz aquilo, né, tomai sobre vós o meu jugo, ele tá fazendo um contraste também sobre o jugo concreto, né, literal, que era uma peça que poderia machucar as costas dos animais, ou se nós colocássemos sobre nós, nos machucaria também. Mas a ideia também aqui é um contraste com o ensinamento rabínico, que o reino de Deus, para nós, ele é suave. Lembra aquela passagem que diz que as leis do Senhor, né, os mandamentos de Deus, eles não são penosos, pesados, no literal é duro de carregar. Então é legal que Jesus, quando ensina aquela passagem, quando você vê lá: tomai sobre vós o meu jugo, Jesus está querendo dizer o quê? Que, ao contrário do jugo do reino de Deus que os rabinos ensinavam ser pesado, que o jugo do reino de Deus que ele estava ensinando tinha que ser um jugo leve. Por quê? Porque ele mesmo ia ajudar a carregar. É como se ele formasse conosco ali a dupla e nos ajudasse a carregar. É como se fosse mais ou menos assim. Só que a ideia nossa, nós estamos chegando, nós vamos voltar para nossa passagem, tá? Lembra que nós vamos falar do jugo desigual com o sentido de relacionamento. É isso que quer dizer, ou o que quer dizer quando nós vemos lá o jugo
não se coloquem, não se prendam em julgo desigual. Tá falando de relacionamento? Namoro? Vamos voltar lá já. E depois, eu acho que mais um ponto antes de nós entrarmos nessa passagem é que em Deuteronômio 22:10 tem uma passagem que falava sobre essa ideia de você não formar uma junta de animais ali, ou uma junta de animais diferente. Então, tipo assim, olha só o que diz em Deuteronômio 22:10. Com boi e com jumento não lavrarás juntamente. Qual que é a ideia? De você não colocar um boi e um jumento junto, porque aquilo ali é um jugo desigual. O jumento, ele pode tender a puxar mais adiante e o boi de ficar mais para trás, estrangulando um ou outro, entende? Então, outra coisa, um animal mais baixo e um animal mais alto, mesmo que fosse dois bois, mas um boi alto e um boi baixo, é um jugo desigual. Um animal de tamanho diferente de outro, uma espécie diferente de outra, isso seria um jugo desigual e a própria lei de Deus já advertia para que não se fizesse isso, porque não dá certo, obviamente. E aí nós vamos chegando para nossa passagem novamente agora, nós vemos agora em 2 Coríntios, no capítulo 6, 14 e 15, aqui nós vamos falar do que eu coloquei no começo para vocês. O que significa não se pôr em julgo desigual? A fala mais comum que eu vejo geralmente é nesse sentido de não se pôr em julgo desigual, né? Mas, na minha versão, ela diz não se prendam, não se atrelem a julgo desigual. De uma forma literal, nós já vimos que um animal de diferente tamanho não combina, que um animal de diferente espécie também pode ser complicado. Agora, o que Paulo quis dizer aqui nessa passagem? Vamos ler essa passagem. Não vos prendais a julgo... Opa, vamos ler de novo, né? Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 15. E que concórdia? O que significa concórdia? Que paz, que harmonia, que combinação, que concórdia, que harmonia, que paz, que unanimidade tem entre Cristo e Belial, né? Há entre Cristo e Belial. Ou que parte tem o fiel com o infiel? E eu vou colocar o 16 aqui também, na minha frente não tá, provavelmente já vai estar aparecendo aí pra vocês o 16 também, né? Porque o 16, ele continua assim, ó. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você percebe então aqui que o que Paulo quer dizer não é propriamente a respeito do relacionamento de início. Tem um princípio que vocês vão pegar aqui. O que Paulo está dizendo de uma forma literal, quando ele faz essa combinação assim, ó, não se coloque em julgo desigual com os infiéis. Porque um crente com um descrente, para muitas coisas, não combina. É um princípio que nós vamos tirar aqui. Aí você tem que usar de bom senso, tá? É um princípio. Outra coisa, que consenso tem justiça com injustiça? Erro com acerto, luz com trevas, o templo de Deus com o templo dos ídolos. Que consenso, que concórdia, que combinação há? Não há nenhuma. Então, a ideia de Paulo para os coríntios era bem pertinente, porque os coríntios eles estavam envolvidos por idolatria, eles viviam num lugar que continha muita idolatria. E era comum que essas pessoas que tinham se convertido continuassem a ter uma vivência junto com essas pessoas, participando de cultos, a ídolos, se envolvendo em festas, estando junto talvez de uma quantidade elevada de tempo. Então a ideia dele é que os coríntios não se envolvessem com os ímpios de forma a se contaminarem por eles. Uma ideia de Paulo aqui, era assim, ó. Vocês não vão cortar relações com os ímpios 100%, porque como vocês vão evangelizá-los? Isso aqui Paulo já falou disso. Como que vocês não vão sair do mundo? Jesus disse, eu não quero... Pai, eu oro não para que vocês tirem eles do mundo. Não dá, nós vamos continuar aqui. Então nós vamos evangelizar, vamos demonstrar a glória de Deus para essas pessoas. Então a ideia não é para ter zero comunhão, mas é para usar de bom senso, porque geralmente, como tendência, quando você se coloca junto com uma má companhia, a tendência é que isso dê errado. Algumas pessoas vão usar essa passagem para dizer o quê? Não, eu tô vivendo, indo nesse tipo de lugar e festa porque eu quero evangelizá-los. Algumas pessoas podem estar fazendo isso de uma forma sincera, mas às vezes as pessoas usam essa passagem somente para satisfazer os desejos da carne, como nós vemos aí na internet frequentemente. Então, qual é a ideia? Essa passagem ela fala sobre relacionamento, não diretamente, mas existe um princípio por trás que pode se aplicar sim.
Geralmente, quando um crente se junta com uma não crente, ou vice-versa, uma não crente com um crente, geralmente as ideias elas são diferentes. Geralmente, uma pessoa uma parte do casal vai gostar de coisas que o outro não gosta, vai querer fazer coisas que o outro não gosta. Vocês sabem disso, vocês já viram isso acontecer. E tem esse princípio aqui sim, sobre relacionamento. Mas não é necessariamente somente sobre isso. Essa passagem ela é muito mais ampla. E aí, Guilherme, quer dizer o quê? Que uma pessoa que está namorando um crente, né, um crente com um descrente, ou até mesmo um casal, tem que se separar? Tem que tomar muito cuidado, que não é isso que eu tô dizendo. Às vezes, quando a pessoa não entrou em um relacionamento ainda, ela pode ter um princípio aqui para tomar cuidado. Mas Paulo, sobre casamento, ele já disse que se um crente vive com uma descrente, não se separem. Se um concorda em viver junto com o outro, não se separem, que estejam unidos, porque um santifica o outro. Então, não é uma passagem induzindo a você tomar uma decisão precipitada. Tome muito cuidado. Minha dica para vocês é: usem de bom senso. O meu alvo é: lembrem da palavra jugo, lembrem da palavra junta e no final desse princípio, tome muito cuidado quando você for entrar em comunhão com alguém. Quando eu digo comunhão é em negócios, em todos os aspectos da vida. Lembre desse princípio. Eu espero que vocês tenham compreendido, que tenha ajudado vocês aí nessa passagem, a compreenderem melhor essa passagem. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Deixa um comentário aí embaixo, se inscreva no nosso canal. E eu vejo vocês até mais.